Mais um saque, toda segunda-feira, 3 horas da tarde, pela plataforma Notícias Agrícolas. Nós temos aqui sempre as grandes novidades de mercado, estamos discutindo um monte de coisa bacana. E aí eu estou trazendo para vocês hoje uma outra novidade. Nós vamos ter no dia 14 e 15 de agosto, Sugarcane Bioestimulante Conference. Vai acontecer em São José do Rio Preto. E eu trouxe o pessoal da Agroconsciência aqui para a gente conversar um pouco sobre bioestimulante e a gente entender o que vai ser esse evento. E vamos falar também sobre como é que ele está dividido. As palestras vão acontecer no dia 14 à tarde, no dia 15 de manhã. E, além disso, vão ter outras coisas acontecendo, como mesas redondas e o pessoal de mercado realmente falando sobre o que está acontecendo. Muito obrigada mais uma vez por vocês aceitarem o nosso convite. Obrigado, Babi. Obrigado. Como é que tá, meninos? Está corrido? Bastante, tá bem puxado esses dias, deixando tudo pronto pro evento, aí ser muito bom. Vai ser um grande evento. Eu nunca ouvi falar de um evento assim dentro do mercado. Na verdade, é o primeiro evento de bioestimulante em cana-de-açúcar do mundo. A gente pesquisou bastante, tem vários eventos de bioestimulante, mas não em cana-de-açúcar. E aí nós focamos exatamente na cultura que a gente mais trabalha. Então a gente vai trazer aqui as grandes novidades do mercado, né? Bom, falando de bioestimulante, a gente esteve aqui outro dia falando sobre bioestimulante, mas passa rapidamente para nós novamente quais são os bioestimulantes existentes no mercado que a gente pode utilizar em cana. Os que mais são utilizados hoje é hidrolisados proteicos, que são aminoácidos, extrato de algas, também extrato de vegetais, fito-hormônios ou precursores hormonais também, que na verdade são os extratos de algas também, e ácidos úmicos e fúlvicos, e tem a nanotecnologia chegando também. Joia. Antes da gente começar a falar sobre como o evento está dividido e a gente falar um pouquinho de cada fase, eu já estou dando um spoiler aqui, né, que ele está dividido em fases. Vamos falar o seguinte. Hoje, quando a gente fala de bioestimulante, eu acho que o grande lance do bioestimulante, a gente vai falar um pouquinho disso, mas talvez o mais discutido, ainda mais hoje, no dia de hoje, né? Que a gente está passando por essa seca grande nesse período e tudo mais, é a gente falar sobre estresse. Mas a gente falando sobre estresse, né? Ele dá uma redução grande de estresse, do estresse da planta. Mas eu queria saber o seguinte: quão caro é o bioestimulante dentro da produção, do todo? Ele é um recurso que a gente sabe que é extremamente importante, mas ele custa muito esse investimento para o produtor? Não. Dado o resultado que o bioestimulante entrega, o que você vai obter em retorno de produção, ele tem um custo barato. Quando você analisa o custo-benefício de estar empregando essa tecnologia no manejo, ele te traz um retorno muito bom, muito positivo em termos de custo. E ele pode ser implementado, ele pode ser manejado em várias fases, né? Positivo. Exato. Desde o início, vamos falar para a cana-de-açúcar, desde o plantio ou na rebrota após o corte, até o período de colheita pode ser usado na maturação, passando por todo o desenvolvimento vegetativo da planta, né? Joia. Bom, então, já que a gente tem um ganho grande, a gente tem um investimento baixo, eu acho que vamos falar, então, vamos entender um pouco mais o que é o bioestimulante dentro de todos os processos da planta e vamos falar dessa divisão que foi feita aí do evento. Vocês fizeram uma divisão por fase fenológica, né? E a gente tem aí 4 principais destaques, não é? Bom, vamos falar primeiro de plantio. O que a gente tem de destaque no plantio que vai estar sendo falado, que a gente vai estar discutindo no Sugarcane Bioestimulant Conference? Nessa fase fenológica, né, no plantio ou logo após o corte da soqueira cana, o que tem se mais utilizado com retornos bem promissores são micro-organismos, né, bacilos, fungos micorrízicos arbusculares. A gente tem também a parte de extrato de algas, tem sido bastante usado, porque é uma parte também nessa fase inicial, é um pouco estressante, na verdade, você brotar, você tem um gasto energético grande ali da cultura, então você tem usado isso daí, e também a parte de hormônios, também tem sido bastante usado nessa fase fenológica.
E também ácidos úmicos e ácidos fúlvicos também. Nesse momento eles são importantes. A gente vai ter palestra de Exatamente. plantio sustentável? Sim, agricultura regenerativa. Vamos estar falando tudo isso aí. Joia. Bom, então, primeira parte, plantio. Segunda parte, a gente vai falar do desenvolvimento vegetativo. Isso. Tá. E quais são os grandes destaques para a gente falar de desenvolvimento vegetativo? Como é que é esse manejo na hora do desenvolvimento vegetativo? Conta um pouquinho para a gente, lembrando que a gente está falando de cana-de-açúcar. Para desenvolvimento vegetativo, temos também o uso de hormônios e fito-hormônios. Alguns aminoácidos também são muito utilizados para essa fase. Hidrolisados proteicos, que vão contribuir com a síntese de proteínas e ativação de algumas enzimas também no desenvolvimento da planta. Mas para desenvolvimento vegetativo... Fito-hormônios. Na verdade, assim, basicamente dá para ser usado em todas as fases fenológicas da cultura. Todos esses bioestimulantes. Que, na verdade, a definição, né, de bioestimulante, de acordo com as literaturas mais recentes, são produtos que auxiliam, na verdade, os nutrientes, a absorção e também a produtividade e a qualidade da cultura, bem como também auxilia também até no solo. Por quê? Auxilia na microbiota do solo. Você está fazendo um aporte extra, né, de bioestimulante. Todo o controle fotossintético da planta, todo o metabolismo da planta é promovido através da fotossíntese. Fotossíntese vai promover a síntese de polissacarídeos. Esses fotossentados vão descer para o solo, né? Estimula toda a translocação dessas substâncias no metabolismo da planta, né? Desde a ativação via folha para ativação até no sistema radicular, né? Então, além de ter um grande benefício, que é um manejo sustentável, né? Nós estamos falando de produtos biológicos, né? Então, você traz essa característica para o desenvolvimento da cultura, né? Uma troca simbiótica, né? Exato. Você está levando polissacarídeos, carboidratos para a raiz, e aí ocorre uma troca com a microbiota do solo. A microbiota do solo vai te disponibilizar nutrientes, e em troca ela pega o carboidrato que a tua raiz vai estar exudando. Exudados radiculares. Tá aí. É isso mesmo. Ganha-ganha. Exato. Bom, a gente chegou então, falamos de plantio, desenvolvimento vegetativo. Agora a gente vai parar um pouco nesse tema, que é um tema que está em alta aqui. A gente tem um problema muito sério de seca hoje e o terceiro tema, né, o terceiro grande destaque de tema aí é pré e pós-seca. Então, vamos falar e vamos entender o que o bioestimulante consegue ajudar nessa pré e pós-seca, dizendo aqui em porcentagem, né, o quanto ele diminui o estresse também. Se a gente pegar dados, se não me falha a memória da Embrapa, em 2014 a gente teve um estresse muito severo em cana-de-açúcar, com uma redução aproximada de 40% na produtividade. Então, se a gente utiliza um bioestimulante, ele vai mitigar bastante esse tipo de estresse, principalmente de seca, né? Lembrando que cada tipo de estresse provoca uma certa resposta metabólica na planta. E os bioestimulantes também. Os bioestimulantes têm um bioestimulante mais focado, por exemplo, um extrato de alga. Dependendo do extrato de alga, ele é focado mais para um estresse de seca, o outro para um estresse salino, um outro para um estresse de alta intensidade luminosa. Por quê? Dependendo do extrato de alga que você está utilizando, ele é produzido numa certa região do mundo que tem um estresse maior de luz. Então ele vai promover com que a planta, fazer com que a planta produza metabólitos que combatam o estresse de luz. O outro é produzido num local que tem uma alta salinidade no mar. Então, e aí é meio que lembrando de nós, né? Quando a gente come muito torresmo, vai dar mais sede. Então, o que acontece? É um estresse salino e vai promover uma hidratação maior. Então, você tem algas que promovem um combate maior à seca. E assim por diante. Então, depende muito do tipo de extrato. Aminoácidos, da mesma forma. Você tem uma prolina, uma glicina, betaína, que vai combater mais estresse de seca. Você tem outros aminoácidos que promovem a proteção contra certos tipos de estresse.
Então, não é só simplesmente, vou usar um aminoácido, depende muito também do tipo de extração que se faz desse aminoácido, ou desse extrato de algas. Não é tão simples assim. E é isso que a gente vai estar discutindo lá. O estresse ele causa uma desordem metabólica, fisiológica na planta, onde vão ser sintetizadas espécies reativas de oxigênio, que são prejudiciais para o metabolismo da cultura. E o uso de bioestimulantes auxilia na mitigação, no controle e eliminação dessas espécies reativas. Então, essa é a forma de atuação dos bioestimulantes, permitindo que a planta suporte um período de estresse sob uma condição mais equilibrada, né? Então, além dela suportar melhor o estresse, ela vai recuperar de uma forma mais rápida e eficiente no pós-estresse, quando você tem essa retomada, talvez, se for um estresse hídrico, na retomada das chuvas e tudo mais. Então, é dessa forma que eles atuam no período de estresse, para minimizar isso daí. E como é que a gente identifica qual é o melhor bioestimulante para esse período? Então, o que a gente mais tem utilizado para pré-seca seriam mais ou menos os extratos de algas e aminoácidos também. O pós-seca seriam mais voltados para os aminoácidos. Por quê? Eles estimulam a síntese de proteína, consequentemente, proteínas que vão mitigar, na verdade são enzimas antioxidantes da planta, que vão dar uma certa resistência a ela a combater esse tipo de estresse que ela está sofrendo. Basicamente é isso. Bom, então, vamos voltar aqui. A gente falou de plantio, falamos de desenvolvimento vegetativo, pré e pós-seca, e agora também a última divisão a gente está falando sobre maturação. Tá. E aí os destaques, quando a gente fala de bioestimulante e maturação, são? Para maturação, a gente tem como destaque o uso de hormônios e também aminoácidos, né? Quando a gente fala da fase de maturação, que é o final do ciclo da planta, a gente tem o objetivo de extrair açúcar, ou seja, sacarose, né? Então é a fase que a planta acumula sacarose no colmo. E a sacarose, como que ela é sintetizada? Ela é resultante do processo fotossintético, né? Os bioestimulantes, quando a gente fala em hormônios e aminoácidos, eles vão fazer a manutenção do processo fotossintético de uma forma mais eficiente, vão estimular esse processo fotossintético, além de terem já mitigado os prejuízos causados pelos estresses, permitindo, então, uma contínua e maior síntese de sacarose na planta. Então, eu chego no momento de colheita com uma cana-de-açúcar mais rica, mais rica em açúcar, que é o objetivo da produção, né? Claro. Então, quando a gente fala para maturação, o que a gente tem visto de resultados, né, que tem resultados nossos de campo, é o uso de bioestimulantes, de hormônios e aminoácidos que vão contribuir também com o uso dos nutrientes para maturação. Isso vai me dar uma cana-de-açúcar mais rica e produtiva. Joia. Se eu como produtor de cana, né, eu tiver que escolher um momento ou dois, não vou, tô começando a mexer com bioestimulante agora, tá? Eu tiver que escolher um momento ou dois para entrar com o manejo com bioestimulante, como é que existe você me orientar nessa maneira? Começa como é que faz? Sempre quando é na fase inicial, é melhor. Pelos artigos que a gente tem visto, né? A fase inicial sempre vai dar um retorno maior. Por quê? Você já começa bem. Você já começa um projeto bem estruturado. Então, assim, você já tem uma maior quantidade de perfilhos, uma maior quantidade de canas por metro. Por exemplo, uma cana a mais por metro repercute em praticamente 8 toneladas de cana a mais por hectare, que é uma cana só a mais por metro. Então, você já começa bem e, consequentemente, você vai ter mais cana, você tem mais tonelada de cana por hectare e, consequentemente, mais sacarose por hectare, que é o objetivo de todo o processo. Mas uma segunda fase que também é importante é a pré-seca, né? É um pré-estresse. Você já está preparando a planta, você vai dando estímulos para ela produzir antioxidantes para ela já se precaver de um futuro estresse. Como eu falei, chega a perdas de quase 40% da produtividade. Então é um prejuízo muito grande se você não se precaver a esse tipo de estresse. Então, para mim, acho que as duas fases são muito importantes. Exatamente. É bom, né? Porque aí você começa a dar um norte para o produtor. Sim. Né? Quando a gente fala de iniciar um processo,
É extremamente Exato. importante que a gente saiba por onde começar. Exato. Até porque se no começo você não estimulou, não fez um manejo adequado, lá no final você não recupera mais, né? Sim. Então você já tem que vir com ela toda estruturada, toda preparada, para depois ter uma colheita produtiva, né? Hoje o mercado de bioestimulantes tem crescido demais, né? Tem crescido demais. Só o número de bioestimulantes que vocês colocaram aqui, né, que a gente tem dentro do mercado como um todo, mas principalmente do mercado de cana-de-açúcar. Dentro do mercado de cana-de-açúcar, o que vocês me dizem hoje? Existe uma diferença por região? O Brasil é muito grande para que seja comercializado ou não? A gente ainda está num processo de... Porque é um produto relativamente novo. Sim. Se a gente falar, quantos anos a gente tem aí de pesquisa em bioestimulante? Não é tão novo a parte de bioestimulante. A parte de biológicos, que é uma das linhas de bioestimulante, esse é um mercado bem mais novo. Sim. Assim, faz poucos anos que estão se falando bastante, né? Então, esse é o mercado mais novo. A parte de bioestimulante já é um pouco mais velha. A parte de hormônios, de promotores de crescimento, são sintetizados. Então, eles estão um pouco mais de tempo. Mas, assim, de forma geral... onde mais se tem estresse, é engraçado, né? É onde mais tem sido utilizado essas tecnologias. Mas não só para isso, né? Tanto para, como eu falei, na fase inicial tem sido usado bastante. Então, é Brasil de forma geral, né? Pensando em cana-de-açúcar, são os estados mais... São Paulo, Minas, Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul... Os estados que mais utilizam essa tecnologia. Nordeste, como a gente está um pouco mais distante, tem sido usado também essa tecnologia, mas eu não sei como é que está lá. Eu sei aqui, porque aqui a gente está no dia a dia. E esses estados a gente tem mais ou menos o mesmo período, né, de safra. Sim. Porque daí no Nordeste vira, né? Vira, é o contrário. É o contrário. Exato. E aí por isso que eu falo daqui, porque é onde a gente tem a maior atuação nossa. E aí quando vira também muda os meses, né? Exato. E como que nós vamos... Muda completamente. Muda né? completamente. Mas é um mercado que vem crescendo muito, muito. Acho que no último ano aí nós na empresa aumentou incrivelmente o número de trabalhos nessa linha de pesquisa. Assim. E principalmente biológicos, pesquisa, né? Que é uma área que hoje mais de 50% dos nossos clientes são dessa linha de biológicos, pensando em bacilos, fungos, até as multinacionais de defensivos têm adquirido empresas de biológicos, porque eles viram que é um setor que está crescendo e não vai parar de crescer. É um caminho sem volta, É um a gente caminho sabe sem disso. volta. Todo programa a gente está aqui e o pessoal fala sobre bioestimulante, desculpe, sobre biológicos. E é um caminho sem volta, ainda bem. E cada vez mais o produtor está tentando compreender e as empresas precisando realmente, as mais sérias principalmente, né, demonstrar e pesquisar e fazer que a coisa aconteça. Porque o maior medo é que aquilo que está ali não seja efetivamente aquilo que é entregue, né? Exato. Lembrando que quando a gente está falando de bioestimulante, geralmente, né, nós estamos falando de biológicos, desculpe, a gente está falando de seres vivos aí, a gente tem que acertar no manejo, né? Exato. E também tem que ter uma tecnologia, né? Não é só falar, é biológico, mas fazer de qualquer forma. A gente tem tido a sorte de trabalhar com empresas que têm uma qualidade de produção, então isso facilita bastante o nosso trabalho, né? Que o nosso trabalho é a pesquisa. Então facilita muito porque a gente obtém resultados com esses trabalhos, né? Com essas tecnologias. Antigamente se faziam produtos com má qualidade, como tudo. O negócio vem evoluindo, graças a Deus. Então, hoje, o agricultor, eu acredito que ele já sabe quais empresas são boas, quais produtos são bons, porque ele já vem testando isso. Então, facilita bastante até na tomada de decisão de um produto ou outro, ou de uma certa tecnologia, numa certa fase fenológica ou outra. Então, isso facilita bastante. E eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, que eu não sei se está dentro do escopo de vocês, mas é uma pergunta sobre opinião mesmo. E o que vocês têm visto e o que vocês acham das efetividades principalmente as usinas, que têm trabalhado com on-farm? O on-farm é uma tecnologia também, não é tão
recente, né? Já tem há algum tempo, mas também o que a gente tem percebido, né? É que tem melhorado bastante. Então, assim, tem melhorado bastante porque eles estão se tecnificando mais na produção. Porque eram feitos, como eu falei, no começo, quando ninguém conhecia, era feito de qualquer forma, né? Aí eles viram, não, precisa ter uma sanidade, já tem um laboratório específico, então todo mundo começou a investir. Então hoje se tem produtos de qualidade, né? Semelhante a uma empresa multinacional que também tem uma ciência por trás, que tem uma qualidade laboratorial muito boa. Então mudou. O conceito tá diferente. Ele é muito positivo no sentido de você também ter conseguido ter uma redução própria nos seus custos, né? Mas assim, é importante que você tenha muita qualidade no seu material, no seu laboratório, na sua linha de produção, né? Porque justamente a gente está falando de alguns micro-organismos vivos e como é que você vai trabalhar e lidar com isso. Então, assim, tem que ter uma cadeia de produção muito bem aferida, com qualidade, para você estar entregando isso no campo, né? Nós trouxemos um pessoal aqui que faz equipamento para on-farm. Legal. E por isso a minha pergunta. E é muito interessante como eles mesmos têm visto que os produtores, né? O produtor no Brasil, o cara é demais, né? Sim. Eles têm ido atrás mesmo de se especializar e de comprar bons equipamentos e de realmente aferir isso de uma maneira correta, montar laboratórios com excelência, enfim. Isso é fantástico. Exato. E lembrando também, né, que como é um produto biológico, não adianta ter um produto excelente, de ótima qualidade, aí você deixa em cima de um tanque lá, 45 graus, que muitas vezes não vai funcionar depois. Exato. É um manejo. Saber manusear, então, tem que saber manusear, transportar, a hora de aplicar, o momento de aplicação, como aplicar, isso tudo influencia no resultado. Até para não prejudicar a tecnologia, né? Porque daí o problema não é do produto, né? Aí não é o produto. É na tecnologia de aplicação. Exato. É isso aí. Tem que... Trouxemos um pessoal de tecnologia de aplicação aqui também, e eles estão dando uma aula aí. É isso aí. Importantíssimo. Tecnificado demais, né? O que é embarcado na nossa área agrícola, né? Com certeza. Maravilhoso. Bom, então, nós temos dia 14 e 15 o evento Sugarcane Biostimulant Conference. Vamos estar lá em São José do Rio Preto, no Vila Conte. Começa às 13h, dia 14. Aí começa de novo dia 8h da manhã no dia 15. E quem quiser saber um pouco mais, manda mensagem através do Instagram, do LinkedIn, do saque que a gente manda para vocês. Vai estar tudo isso escrito para vocês já a partir de hoje dentro do programa. Legal. Muito bom. Obrigado, Babi. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Vocês vão ver aqui muito ainda. Muito bom. Obrigado pelo convite e a gente espera todo mundo lá no evento, dia 14 e dia 15. É isso aí. Obrigado. Mais um saque. Esteja com a gente na próxima segunda-feira, 15h, pela plataforma do Notícias Agrícolas. Eu espero vocês.